Boa noite para todo mundo, pessoal. Meu nome é Lucas, eu sou um dos coordenadores, presidente da Liga de Neuro. É com grande prazer que a gente reinaugura a Liga. Deixa eu ligar minha câmera aqui para vocês me verem também. Não consegui entrar pelo notebook, estou pelo celular, então qualquer coisa de qualidade vocês me avisem também. Mas de qualquer forma é um prazer estar reinaugurando a Liga esse ano, um pouco mais tardiamente, né? Como havíamos planejado devido a toda essa situação, mas estamos prosseguindo então com as nossas aulas. Essa é a nossa aula inaugural com o incrível Dr. Lilimin. Ele é o nosso coordenador da Liga, sempre nos auxilia aí com as aulas inaugurais e com todos os projetos da Liga. É um professor que está sempre presente e com certeza vocês vão gostar bastante da aula. Ele, além de tudo, é o nosso professor titular do Departamento de Neuro, aqui da Unicamp. Tem currículo Lattes do senhor é gigantesco, a gente poupa a extensa lista de coisas grandiosas que o senhor fez, mas destacamos que é um professor extremamente especialista, neurologista, neurocientista, político, é uma pessoa bastante influência, com muitos artigos publicados internacionalmente, e hoje vai falar sobre neurociência e o desenvolvimento das pessoas. Espero que todos vocês gostem da aula. Qualquer coisa, por favor, mandem as suas perguntas aqui no chat mesmo, que depois a gente vai selecionando e a gente responde no final. Pode ser? Obrigado, Lucas, obrigado, Neandra, pelo convite. É um prazer, né, conversar com vocês sobre um tema que eu curto muito, mas muito mesmo, que é falar sobre a questão da neurociência e aliado ao desenvolvimento de pessoas. E desenvolvimento de pessoa é basicamente o dia a dia nosso enquanto educador, professor universitário. Nós estamos sempre tentando, de certa maneira, fazer o desenvolvimento da pessoa em termos profissionais em que essa vai estar atuando na sociedade. Mas eu não posso deixar de também fazer uma visão um pouquinho mais ampla, trazendo uma amarração da questão das neurociências e o seu papel, né, como uma possível, digamos, possível facilitador para entender algum dos fenômenos que envolvem esse processo de desenvolvimento. Então, vamos passar alguns slides só para guiar, né, para colocar em perspectiva o que eu gostaria de estar falando. Então, desenvolvimento de pessoas, né? Então, aqui está uma forma que coloquei, que é meio que uma provocação, né, no sentido de que aos que estão ingressando, né, os bichos da nossa casa, sejam bem-vindos à Unicamp. Realmente é uma honra ter vocês, porque realmente você vê, né, a trajetória, vocês tiveram que ralar muito, né, nessa corrida para chegar onde vocês estão hoje. E isso, certamente, às custas, digamos, de muita ralação aí, eu sei, e que vocês puderam desenvolver as suas habilidades, capacidades, digamos, nesse período, nesse processo. E então, essa foto, acho que, de certa maneira, ele pontua e acho que consegue tocar no ponto onde eu quero chegar. Mas, né, a gente pode olhar também sobre outro ponto de vista, que é... Vamos passar o próximo slide, que é sobre o ponto de vista de pessoas que trabalham também na gestão. Quando nós falamos muito em desenvolvimento de pessoas, a gente sempre fica muito preso, parece que é recursos humanos, organização. Não deixa de ser verdade, porque é nas organizações que tentam sistematizar esse ramo de desenvolvimento, né, profissional. Mas isso, se você pegar, vale na tua casa, né, o papel que a sua casa fez com que você desenvolvesse. Né? Se tem algum pai que está assistindo, ou a mãe que está assistindo, sabe muito bem disso, que vocês tentam, né, sempre procurar desenvolver a sua criança, tal, né, para que ela possa subir, digamos,
nesse processo de adquirir os conhecimentos e habilidades. E tem uma linha de gestão que eu particularmente gosto, né? Quem sabe fica para um papo num outro dia, que se chama pensamento enxuto, que do inglês Lean, que foi um termo cunhado pelos americanos, um grupo do MIT, que passou uma temporada no Japão estudando o segredo dos japoneses em desbancar a indústria automotiva. E o sistema Toyota de produção, ele, para os ocidentais depois, acabou conhecido como Lean, o pensamento enxuto. Né? E que, dentro dos princípios do Lean, tem a questão da melhoria contínua. Né? Então, que sempre você vai estar melhorando a cada dia. Isso eu vejo que é muito mais uma atitude. Né? E na nossa universidade, a Unicamp, na Faculdade de Ciências Médicas particularmente, nós temos um orgulho muito grande no sentido que dentro da grade curricular de vocês têm uma disciplina chamada IPC. Né? Talvez os alunos que estão aí entrando, alguns alunos meus, né, estão tendo esse entendimento de por que é importante ter essa disciplina, no sentido de que ajuda você a desenvolver uma atitude, né, crítica, um pensamento crítico, em sempre querer, né, procurar uma verdade, sempre uma maneira de querer melhorar. Né? Então, esses são alguns pontos que eu quero deixar amarrado essa introdução, e o pano de frente, digamos, seria esses dados que eu vou mostrar, né, antes de a gente entrar nas neurociências. Tem um estudo que se chama Adverse Childhood Experience Study. É um estudo bastante grande e tal, é um projeto que estuda as experiências adversas da infância. E eles categorizam, né, em 3 grupos e em 10 subtipos. Né? Então, tem o abuso, né, na infância, que pode ser emocional, físico ou sexual. Né? Então, vocês vão ver esse quadro aqui, né, em termos de abuso. E vocês podem ver as dificuldades enfrentadas na casa, que daí tem 5 itens. Né, de a mãe ser tratado com violência, né, uso de substâncias psicoativas, seja ela lícitas ou não, o álcool entra nisso, alguém na família que tem doença mental, uma família que passou por separação, divórcio, e alguém tem algum membro na casa que está preso. Tá? Aqui, nessa área, tem 5 subtipos. E tem na área de negligência dois componentes, 2 áreas, que é a negligência em termos emocionais ou negligências físicas. Então, nesse estudo, né, que tem vários resultados que advêm dela, o CDC faz muito, e até para quem curte esse tipo de estudo, eu recomendo que vocês olhem, né, no CDC mesmo, ou no PubMed, alguns resultados que vieram do ACES. Vocês vão ver, assim, queria chamar a atenção, que isso aqui foram relatos espontâneos. Tem um questionário grande, né? Hoje estava falando com a Lília, minha esposa, que é a responsável pela disciplina de adolescência da pediatria da Unicamp, e ela falou da experiência dela de tentar usar o questionário. Né? Então, ela acabou não levando adiante o questionário, porque na população que ela estava realmente fazendo o estudo, que é menos favorecida, o questionário parece que tinha alguns pontos desconfortáveis, que desencadeava algum desconforto psíquico, né, de lembrar. Dá para entender perfeitamente algumas perguntas pessoais que giram em torno desses temas. Né? Então, é um aspecto bastante interessante. Então, esses itens, né, vocês vão estar pensando, pô, mas o que eu li quer dizer? Aguenta aí, pessoal.
né? Vocês vão ver que quando você né, se refere à negligência, está um pouquinho baixo aqui, né, dos tipos de violências ou de eventos adversos na infância. Se a gente for ver nos Estados Unidos, esse é um estudo dos Estados Unidos, com uma população grande, eu não me lembro qual que é o número específico, mas eles vão ver que, olha, aqui, 36% somente não tiveram experiência adversa nenhuma. Eu quero que vocês, não precisam falar, mas peguem de vocês, se algum de vocês tiveram algumas dessas 10 efeitos adversos, tá? Que, de fato, é um grupo pequeno. Um terço somente não tiveram nada, passaram ileso a infância, né? Pode chegar até esse amarelo aqui, de 12% terem tido 4 ou mais daqueles efeitos adversos. Mas qual que é a consequência de uma criança ter tido um efeito adverso, né, como negligência físico-emocional, né? O que isso pode impactar? Pode impactar, número 1, né? Hoje a gente fala muito em termos de vida, né? Acho que ninguém tem dúvida que não tem como você dimensionar um valor em si, mas se você, ou a pessoa, né, digamos, a pessoa que teve 6 ou mais dos 10 eventos adversos na infância, você encurta a tua vida em 20 anos. 20 anos a menos de vida. Então, realmente, existe um impacto desses efeitos, né, adversos na infância na vida da pessoa, na anos de vida mesmo. Para quem é muito mais matemático, né, que queira avaliar isso em termos econômicos, acho que é bacana que os americanos eles conseguem fazer uma análise bastante, como eles dizem, comprehensive, né, bem ampla e profunda. E aqui o CDC faz um cálculo. Obviamente são modelos, né? Não tem como você falar em números absolutos, mas aqui é um exercício matemático econômico de quanto que se perde, né, por uma criança maltratada, né, uma estimativa de custo ao longo da vida de uma criança maltratada. Então, ela vai girar em termos de perda de produtividade. Então, claro, você vai encurtar a vida em 20 anos, então vai ter menos produtividade, né? Vai ter gastos em cima dessa pessoa que vai consumir de saúde pública, de educação especial, da questão de abrigo da criança e até em alguma situação de justiça criminal. E isso, eles chegam num número que é bastante grande, de 124 bilhões de dólares. Quer dizer, eu nem saberia dizer que número que é esse em termos monetários aí que seria. Mas é um número, digamos, que se vocês quiserem ir para a vertente da discussão econômica, existe, né, que tem consequências não somente para a vida da pessoa, mas para a economia da sociedade, do país, de uma maneira geral. Esse aqui é uma outra visão, né, dos tipos de eventos adversos. Naqueles 10 que eu apresentei, são autorrelatadas. Mas quando existe um adulto, né, uma pessoa profissional que vai pesquisar e vai olhar, vocês vão ver que a forma mais frequente é a negligência, né? Acho que até é uma piada pronta, né? Que acho que as pessoas negligenciam falar sobre que eles foram negligenciados, né? Mas a negligência é a forma mais frequente e talvez uma forma mais nefasta no sentido que ela é contínua, né? Ela, em inglês, é relentless. Ela vai indo, porque não é um evento pontual, né? É uma negligência que é emocional, física, que é cumulativa ao longo do tempo. Bom, dado esse preâmbulo, essa parte inicial, que tem uma pegada, digamos, do contexto social, de por que
realmente esses eventos adversos elas podem impactar de uma forma negativa na vida e na economia, a gente vai tentar trazer, conectar uns pontos que a neurociência, eu acredito, que pode dar alguma visão de porquê, né? De porquê ou como isso se estabelece, né? Então, qual que é o mecanismo, né, por qual isso está ocorrendo? Então, nós aprendemos, né, decorando. Né? O decoreba, decor, que vem do coração. Então, de uma maneira primitiva, a gente mudou o nosso foco, digamos, atencional, de que a gente aprendia decoração. Mas isso não negligenciamos de que a parte emocional, de carinho, né, de cuidado, ela não seja importante. De fato, ela é um componente muito, muito, muito importante, né, no nosso desenvolvimento. Tá? Esse é um aspecto que a gente vai ver aqui na nossa conversa, que realmente é importantíssimo. Né? Para alguns educadores, como o Paulo Freire, né, não existe a educação, o ensino desprovida do contexto emocional. Então, esse é um ponto importante que sempre guardem em frente. E, claro, né, nós temos uma máquina fantástica, o cérebro, que é onde nós estruturamos a parte dos processos de aprendizagem. E a gente vai trabalhar um pouquinho, conversar um pouquinho sobre isso. E tem o segundo cérebro, né? O intestino, né? O intestino, o microbiota, os bichinhos que lá habitam, nós temos evidências, né, muito grandes hoje de que elas têm um papel muito importante no nosso comportamento e em vários aspectos imunes também do nosso organismo. Então, fiquem de olho na questão do segundo cérebro ou parte do intestino, tá? E que elas podem influenciar muito a maneira como nós nos comportamos na nossa vida, né? Então, a nossa vida ela é cheia de emoções, ainda mais agora na época do Covid-19, né? E acho que tem vários aspectos que a gente acaba descobrindo, né? Do que a gente era capaz, não éramos capazes, somos agora, e tem umas mudanças muito grandes que estão ocorrendo, né? E nós estamos nos vendo na necessidade de nos adaptarmos frente a essas novas situações. Então, o que acontece? Que na vida, como diz o Forrest Gump, né, é a box of chocolate. Então, é cheio de surpresas, a gente nunca sabe o que você vai ter de fato. E esse é um ponto que é importante, no sentido de que a neurociência ele tem uma pegada de mostrar como que nosso cérebro se comporta frente a esses diferentes cenários, né? A capacidade adaptativa nossa frente a essas mudanças de cenário. Mas isso é uma coisa que é desenvolvido ao longo do tempo, né? Que existe, que é um processo e que existem janelas de oportunidade, né? Então, a gente vê que na criança ela vai e ela tem um desenvolvimento, essa fase cerebral. Eu gosto desse desenho que ele, de certa maneira, ele sumariza muito a questão da aprendizagem, né, que tem vários níveis que seja, e muitas vezes a gente pega somente um ou outro aspecto e a gente não dá uma visão para a necessidade, digamos, desses outros elementos. Então, muitas vezes, na escola, né, que vocês saíram do ensino médio, ensino fundamental, e agora estão no ensino superior, vocês devem estar lembrados na questão de raciocínio matemático, de pensamento, né?
equação de Bhaskara, coisa e tal, a redação que vocês tiveram que escrever, expressão, né, compreensão, mas tudo isso, se vocês forem olhar, não é que não serviu para nada. Muitas vezes o pessoal fala, pô, agora eu estou na matemática, quer dizer, eu estou nas humanas, né? Os colegas, eu não preciso mais saber nada de equação de Bhaskara ou de coisa e tal, ou de princípio de física. Eles serviram naquele momento para realmente desenvolver o seu cérebro para as funções que a gente fala, que são as funções executivas, tá? Tem a questão da memória, mas tem as funções executivas, que é o que faz nossa capacidade de navegar pelo dia a dia, né? Ter o plano B, ter a flexibilidade. Então, esse componente cerebral, ela pode ser desenvolvida, né? E tem maneiras, né, de fazer com que isso aconteça. Então, essa árvore aqui eu vou passar rápido, mas só para vocês terem uma ideia. E, voltando, né, pensando, afinal, vocês estão numa universidade fazendo um curso profissionalizante, né? Que, de certa maneira, o que se espera é que você saia com alguns elementos que são desejáveis, né? Mas aqui tem algumas qualidades na vida profissional que vocês depois vão estar com o CRM, o CRO, o CRP, né? Seja qual que seja o registro profissional que vocês tiverem, além, digamos, do conhecimento técnico, vocês vão precisar de alguns elementos para vocês navegarem profissionalmente de uma maneira, né, mais prazerosa, acho que para vocês mesmos, é exitosa, né? Porque se vocês forem ver quais são as qualidades profissionais que as pessoas estão querendo, né? Tal. Porque, assim, vocês forem ver, cada vez mais eles estão se atentando um pouquinho menos ao currículo, né? No sentido, ele se formou tal. Mas eles querem ver se essa pessoa tem flexibilidade e capacidade de adaptação, né? Que, a princípio, não está lá no currículo Lattes, né? Se o Lucas falou do meu currículo Lattes, mas a gente vai olhar lá, tem lá o flexibilidade e capacidade de adaptação 1.2, 2.0, não tem, né? Facilidade de aprendizado, né? Habilidade de autogestão. Vão vendo vocês para ver como que vocês estão nesses elementos aí, né? Metas e objetivos de vidas claros. Você já tem metas e objetivos de vidas claros, né? Que nem eu vou casar com 27 anos, tal, vou ter filho com 30, 31, vou estar não sei aonde. Bom, brincadeira, né? Nem sempre a casamento é um objetivo. Inteligência emocional, comunicação assertiva e clara, empatia, motivação intrínseca, né? Como vocês estão nesses itens, né, qualidades na vida profissional? E que talvez para os jovens aí a questão de habilidade de gestão, né, de autogestão, tem essas questões de inteligência emocional ainda está em processo de aprendizagem. Não se sintam mal, vamos chegar lá, tá? Eu vou explicar, mostrar o porquê que ainda não conseguiram isso. E a questão das funções executivas é justamente, né, essas habilidades que eu listei, né, que ela traz a questão de flexibilidade cerebral, né, de mudar a perspectiva, de mudar a sua capacidade de atenção, o controle cerebral de automonitorização, de autorregulação. Não, hoje eu vou ter que parar aqui, não vou poder jogar com o pessoal o Minecraft, né? Não, Minecraft é para os mais novinhos, né? Acho que o pessoal joga o quê? LOL, sei lá qual que é o jogo no momento. Vou priorizar aqui, vou pensar qual que vai ser a aula. Hoje vai ser a aula do professor ali, bacana, eu vou assistir a aula dele, ou vou planejar alguma coisa, uma atividade. Então, a capacidade de organização cerebral e também a questão da fluência cerebral, de você conseguir fazer as coisas de uma maneira mais rápida.
tudo isso estão nesse pacote de funções executivas, né? E onde estão essas funções executivas? Né? Estão muito na área do córtex pré-frontal, né? Então, essa parte de organização, né, que a gente for olhar, a gente aprende com as estruturas aí das regiões posteriores, mas a parte de orquestrar, de comandar, está muito mais na região do lobo frontal, né, na parte daqui da frente. Para quem não teve aula de neuroanatomia, terão, vocês vão ver. E algumas evidências, né? Então, acho que tem várias evidências além disso, desse caso do Phineas Gage. Eu acredito que vocês devem ter escutado no canal do Discovery, para quem é curioso que nem eu, que assiste, né, várias reportagens, e tem até um estudo que foi feito, descrito pelo Damasio, né, canal Damasio, e que fizeram uma reconstrução de uma tomografia com o crânio desse jovem, né, um jovem que trabalhava na estrada de ferro Phineas Gage. E se envolveu num acidente de trabalho, né, eles explodiam tal, para poder abrir, né, as estradas, e numa dessas explosões, né, uma barra de ferro, até ele está aqui segurando, né, atravessou o crânio, né? Então, vocês veem aqui nesse crânio dele, que entrou por aqui, pelo maxilar, e saiu aqui pela cabeça. Que basicamente atravessou, né, parte do cérebro, destruindo o lobo frontal. E no jornal da ocasião, né, falava, tinha até um poema aqui, A Moral Man, Phineas Gage, tempering powder down holes for his wages, blew the last of his probes through his 2 frontal lobes. Now he drinks, swears, and flies in range. In a rage. Né? Então, quer dizer, ele era um cara pacato, mas depois do acidente que destruiu o lobo frontal, agora ele mudou o comportamento. E aqui tem um desenho da época, né, mostrando talvez a parte de frenologia, que algumas regiões do cérebro eram responsáveis por algumas funções, que não deixa de ser verdade, né, mas a mecânica por trás de entender essas funções eram muito soltas, né? Simplesmente por a palpação você conseguiria dizer aonde que estaria a função. E hoje, obviamente, nós temos técnicas mais acuradas, né, de ver as funções cerebrais que eu vou estar mostrando. O cérebro. Né? O cérebro tem 1,2 a 1,4 quilos. E ela representa 2% do nosso peso corporal, mas que consome 20% do débito cardíaco. Então, meu coração está bombando aqui, pum, pum, pum. 20%, digamos, desse sangue que sai do coração, elas vão para realmente alimentar o cérebro, porque realmente é uma estrutura que demanda muito aporte energético para o seu funcionamento. Então, esse é um ponto importante. E ela é muito sensível a essas flutuações de falta de oxigênio e falta, digamos, de glicose. Né? E foi contado que estimado que tem 86 bilhões de neurônios. Né? Algumas pessoas vão falar, e aquele livro do Roberto Lente de 100 bilhões? Né? O Roberto Lente, depois que saiu esse resultado, colocou um ponto de interrogação, né, no capa para não perder a viagem do livro. Mas 86 bilhões de neurônios veio do estudo da Susana Herculano, que é uma neurocientista que está expatriada, saiu do Brasil muito descontente com a situação da ciência brasileira, foi tentar a vida em Nashville, acho que ela está. Mas ela fez esse estudo bastante interessante,
por curiosidade, né, vocês vão imaginar como é que o cara contou 86 bilhões de neurônios. Pode, põe um aluno de iniciação científica, põe lá para contar. Não, não, menos, né? O que ela fez, ela parcelou, cortou o cérebro em segmentos, né, de uma senhorinha de 60 e poucos anos, e daí ela pegou, colocou esses pedaços e colocou num blender, né, um shaker, faz um shake de cérebro, shake e tal, e colocou anticorpos marcando o neurônio, que marca o neurônio. E esse anticorpo, uma vez marcando o neurônio, ele tem também um sinalizador, né? E ela passou num citômetro de fluxo. Bacana, né? Entendeu agora? E daí, passando no citômetro de fluxo, ela contou quantos neurônios marcados tinha. E chegou no número de 86 bilhões de neurônios. E a gente sabe que cada neurônio conecta com umas 40 mil, tem umas 40 mil conexões em média. Isso dá alguns trilhões, né, de conexões. Então, você imagina, né, que dentro da nossa cabecinha temos tantas células, né, especializadas e interconectadas. E aqui um modelo, né, bonitinho de como funciona o cérebro, né? Então elas comunicam umas com as outras através de impulsos elétricos, porque essas células, os neurônios, elas são células com capacidade de mudar a voltagem ou a polaridade da membrana e assim gerando alteração de eletricidade, permitindo de que tenha também a propagação elétrica, né, através do seu axônio, que são esses cabos que levam a conexão com os outros neurônios e outras partes do cérebro. Então, aqui está um modelinho bonitinho, né, de algumas funções ocorrendo simultaneamente e as comunicações, as informações viajando ao longo, digamos, dessas vias que são os axônios, né, levando essas informações. Então, se a gente for ver, nosso cérebro nunca está parado, está sempre em funcionamento, regulando as diversas partes do nosso organismo, mesmo a gente sem saber que são as questões autonômicas, autônomas. E elas, né, estão constantemente em disparos, né? Então elas levam as informações, propagam e levam as informações para umas às outras. Aqui tem um desenho bastante artístico, bonito, só para mostrar, é um corte assim, sagital de lado, tal, né, do cérebro, bem assim, e mostra, digamos, na parte mais externa, que é o corte, os neurônios e os feixes que se conectam, né? Que são as vias, os tratos, que muitas vezes a gente fala de substância branca, que nada mais é do que um conjunto de axônios, que realmente são as vias por qual propagam as informações. E tem um estudo bastante grande, né, para tentarmos mapear as conexões cerebrais. Daí você fala, mas por que tem essa ideia? Porque hoje, a nosso entendimento do funcionamento cerebral, ele saiu daqueles blocos estanques, né, de somente uma área responsável pela determinada função. Hoje a gente entende que a função ela é desenvolvida com o engajamento de várias áreas do cérebro, como se fosse uma rede, né? Então, existem redes cerebrais que são responsáveis pelo funcionamento, o desenvolvimento das funções. E aí tem, digamos, uma corrida muito grande em termos de tentar entender, compreender como que essas regiões elas se organizam, essas redes se organizam para fazer com que as funções ocorram, ou para quando as funções elas deixam de acontecer devido a uma doença, alguma patologia, buscar mecanismo de a gente fazer a reabilitação. Então, vocês imaginam que são trilhões de conexões que se tem, então, o mapa que se tem são gigantescos. Esse é um mapa, né,
de colorido, bastante bonito, tal, mas ele traz informações de como que as regiões elas se conectam uma com as outras. Tá? Então, realmente precisa de um engenheiro de dados aí, um analista de dados, para poder fazer um sentido a esse mundaréu de dados para que essas informações possam ser úteis. Então, esse é um consórcio que está ainda em andamento. E alguns dados que já emergiram ao longo desse período, que a gente conseguiu já mapear algumas redes, né, funcionais. A rede atencional, né, que está aqui às 12 horas, né, que vê algumas regiões que estão aí ativas durante essa rede atencional. A rede de executive, né, que tem muito a ver com as funções executivas. A salient, que é uma rede que parece que ela transita, ela é meio que uma transição entre essa rede de default mode, em que quando você está, digamos, em ponto morto, né, esperando engajar numa determinada função, você está sempre em default mode. Então, para você sair daqui e ir para executive, parece que você precisa dessa rede para fazer a mudança. Né? Então, tem algumas coisas bacanas que estão vendo saindo do estudo. A rede visual, né, como vocês podem ver, é sobretudo na região occipital, auditiva, né, nas partes da ínsula, a parte da linguagem e a parte sensoriimotora, né, a parte de sensibilidade e a parte motora, que você tem o sulco central, né, a parte da frente é a parte motora e a parte de trás é a parte, digamos, sensitiva. Mas qual que é a novidade que saiu? Né? Só voltar aqui, que essas redes a gente começa a entender como que funciona o cérebro. Né? Trazendo um pouquinho aqueles dados lá na frente, né, sobre a questão de efeitos adversos, tem esse estudo, ele não usa ressonância, não tem a parte de ressonância, mas eu queria trazer para vocês um elemento que chama a atenção, que é um estudo relativamente grande, né, de um número grande de crianças, é um estudo de Bucareste, né, do leste europeu, e que eles fizeram uma avaliação sobre o efeito de foster care, que é casa de adoção, né, que tem um sistema de você tem pais adotivos, né, e tem os orfanatos. Né? Se esse tipo de cuidado, né, o foster care, que é um cuidado um pouquinho mais, né, do que o cuidado habitual do orfanato, ela confere uma mudança em termos de funcionamento cerebral. Então, é um estudo que é um estudo randomizado e que demorou bastante tempo. O que ele mostra? Eu vou mostrar o highlight só. Né? Então, tem 3 grupos que eles estudaram. Então, pessoas que não tiveram nenhum efeito adverso na infância, né? Que é o grupo, digamos, controle e tal. Tem um grupo que estão no foster care, que estão, digamos, são adotados, né, por uma família, que é um cuidado um pouquinho melhor. E tem uns que estão realmente na questão do orfanato. Né? Então, esse é um estudo que começou com 8 anos de idade e seguiram até 16 anos. Então, tem um segmento de uns 8 anos aí. O que mostra? Né? Mostra de que a memória visual de atenção, né? A porcentagem, aqui no gráfico A, né? Acho que vocês conseguem ver, o verde é o grupo controle, né, que não tiveram nada, o vermelho é o foster care e o azul é o cuidado de orfanato habitual, né, sem grandes sofisticações. Com 8 anos de idade, né, a taxa de acerto que seja, elas já vê que é diferente de cara. Né? Você vê que as crianças que não estão no asilo
e que não foram para foster care, elas acertam mais. Tem um percentual de acerto maior, né? A capacidade de resolver problemas também parece ser maior, né? O erra menos em termos de trabalhar a memória espacial. Erra menos também em termos de memória visoespacial. Então, e a gente vai ver que, ao longo do tempo, óbvio, o que mostra é que claramente as crianças, elas adquirem, né, digamos, capacidade em termos de memória resolutiva, né, das funções executivas aí, né? Ah, vocês veem que a delta, né, o que a gente chama de slope, né, essa reta, o ângulo de crescimento, ela não é muito diferente, né, com exceção, talvez, de diminuir os erros em alguma das modalidades de função, né, de memória. Então, as crianças que foram para foster care, parece que essa diferença, o delta, ela houve uma mudança. Então, o que significa um certo benefício de ter ido para essa, digamos, linha de cuidado um pouquinho melhor. Mas o que mostra que, certamente, quando você começa com 8 anos, essas crianças já são diferentes, né? Então, denotando de que a janela de formação cerebral dessa criança, ela já foi diferente para começar, né? Apesar que essas crianças elas vão adquirir, vocês vão ver no final, né? A resultante ainda vai ser maior no grupo, né, das crianças que não tiveram efeito adverso nenhum, tá? Então, como diz o meu menorzinho de casa, olha, que depende aonde você nasceu, né? Qual que é o teu CEP. E aqui pode trazer alguns elementos que mostra em termos de desenvolvimento cerebral. Ok, daí você me pergunta, mas como que funciona isso? Ok, vamos dar uma segurada que eu vou mostrar em termos de desenvolvimento cerebral como que isso acontece. Mas tenha esse dado em mente de que, de fato, a a reta de aprendizagem, você não consegue deslocar muito, né? Que bom que deslocou, né, um dos elementos de um cuidado um pouquinho melhor, para que ela possa, digamos, chegar na curva ou no canal de crescimento, de desenvolvimento, igual da pessoa que não teve, né, a dificuldade. Então, esse aqui é um estudo que vai um pouquinho no sentido de mostrar essa questão, que é um estudo bastante intrigante, nessa ano passado também, que fizeram uma avaliação de ressonância magnética funcional em crianças, né, pré-escolares, em termos de mapear rede, digamos, cognitivas para leitura, que são envolvidas na leitura, né? A gente tem entendimento que existem redes que são importantes. Mas eles fizeram um estudo da seguinte maneira: eles pegaram, né, mães que tinham costume de ler versus mães que não tinham costume de ler. E daí estudaram essas crianças. E, surpreendentemente, as crianças de mães que liam, essas redes estavam menos ativas, né? Em contrapartida, as crianças de mães que não liam tinham as redes mais ativas. E a interpretação que se dá é que, aparentemente, você precisa de um esforço maior, né, depois para você adquirir essa capacidade de leitura, né, se a tua mãe não lia, né? Então, você vai aprender, mas às custas de alocar dentro do teu cérebro, né,
energia para que isso aconteça. Né? Então, vocês veem até pula gerações que seja a questão da formação com formação cerebral. E aqui também só um pouquinho de curiosidade sobre a questão de criatividade no envelhecer. Tá? Eu vou passar aqui, senão a gente não vai conseguir cobrir, mas depois vocês podem ler esse aqui, que também mostra alguma diferença entre jovens e idosos. Né? Só para mudar um pouquinho o escopo, então entrando para a questão da função cerebral, né? Que vocês pensam, pô, mas esse pessoal do Conectom vai mapear as áreas funcionais, né, que vão nortear um padrão único, mas tem esse estudo que saiu na Nature Neuroscience que mostra que simplesmente fazendo análise de como funciona o cérebro, eu consigo dizer de quem que é esse cérebro. Então, vocês veem que ele funciona como uma digital, né? Um fingerprinting para dizer quem que é quem, simplesmente por olhar esse funcionamento do cérebro. Então, até tem pessoas que questionam a validade de fazer esse estudo de conectoma se nós somos seres singulares, né? Que nós somos únicos em termos, né, de como o cérebro funciona. Ela está, digamos, conectada de uma maneira única, né, em si. E, de fato, nossas conexões elas estão em constante mudanças, em constante ajuste, porque nós estamos aprendendo. Essa conversa que nós estamos tendo hoje, certamente, né, ela vai trazer algumas mudanças no teu cérebro que vai estar diferente de como ela era ontem, né, e assim por diante. Tá? E isso está relacionado à questão da plasticidade. Né? A plasticidade, o que vem a ser? É um fenômeno biológico que decorre de um estímulo, seja ela intrínseco ou extrínseco, com consequências na mudança da estrutura ou da função do sistema nervoso. Né? Então, esse fenômeno de plasticidade, ela ocorre até os últimos dias, né, da nossa vida. Tem diferenças muito grandes, né, ao longo desse período, e que a gente chama de janelas. Né? Então, a plasticidade ela vai ter a sua possibilidade de mudar muito mais na sua fase inicial da vida. Né? Aquele aforismo que a gente fala, quando eu era jovem, aprendia as coisas mais rápido, e de fato é isso que acontece, porque a plasticidade ela tem maior espaço, janela, oportunidade de acontecer. Então, aqui são duas curvas que mostram, né? De um lado esquerdo, que é a habilidade do cérebro mudar, né, com o tempo. Então, vocês vão ver, então, com 2 anos, ela tem uma capacidade muito grande, com pouco de esforço, né? Então, a energia gás que está em laranja, essa curva que está mais embaixo, ela é pouco para que o teu cérebro possa absorver. E ela vai chegando, até que quando chegar por exemplo, na minha idade aqui, de 56 anos, para aprender alguma coisa, eu preciso de uma energia mas muito grande, né? Eu preciso me dedicar para que eu possa adquirir essa mudança no cérebro. E vocês vão ver que tem um ponto de intersecção que gira em torno de 30 anos. Tá? E essas são as fases da vida, que seja, né, que a gente vê, e cada qual tem o seu momento. Então, pegando agora do ponto de vista da neurociência, naqueles questionamentos talvez vocês devem ter das janelas, então eu quero passar com vocês 2 elementos que eu acho que são bacanas de vocês estarem cientes e que vai ajudar a entender, a amarrar todo esse papo que a gente teve até agora. A questão de use ou perde, né? Então, quando, né, ao nascimento, nos primeiros
2 anos, da 36ª semana de gestação até 2 anos, ocorre um boom, assim por dizer, da formação sináptica, que são as conexões que os neurônios têm, que são os pontos de contato, né? Então, esse é um momento que é como se fosse um jardim em plena primavera e que dá aquele crescimento exuberante, né? Dá, digamos, dessas conexões até aos 2 anos, né? Rapidamente, que é uma explosão. E dos 2 anos, ela começa a receber o que a gente chama de poda sináptica, tá? Então, esses 2 elementos são importantes. Até 2 anos tem um boom para conectar, e de 2 anos, 4 anos em diante, que seja, tá? Começa a ter o que a gente chama de podas, que são agora, assim, o jardineiro, você vai no jardim, vai começar a dar um shape na forma desse jardim. É o que acontece, né, em termos de formatação de como que vai desenvolver a nossa função cerebral, e isso é um elemento importante, tá? Então, que vai se desenvolver, digamos, de uma maneira gradativa e por regiões. Essa poda cerebral, ela tem como se diria, um padrão para isso, que vai de trás para frente, né? Sendo que a última região digamos, a terminar, ou por dizer, por ter maturidade, é a região frontal. Com que idade? Mais ou menos 25 anos, né? Com 25 anos de idade. Então, o pessoal que está abaixo de 25 anos, que tem dificuldade em organizar o seu tempo, tem dificuldade em fazer um planejamento, né, que são muito impulsivos, vocês podem reclamar que que o teu lobo frontal não está pronto ainda, tá? Então, ali é um pedaço que ainda falta dela amadurecer e de fechar. Daí tem um pessoal que brinca comigo, pô, mas tem gente que não fecha, não é? De fato, né, tem algumas pessoas que custa a fechar o lobo frontal. E o pessoal das seguradoras sabe muito bem disso, né? Tanto de que vocês vão ver que o seguro de carro que vocês pagam, né, é muito mais caro, né, para quem é 25 anos para baixo. Porque eles sabem que esse cara é um grupo que se envolve mais em encrenca, né? Então, o apólice seguro é maior. Então, a partir dos 25 anos em diante, vocês vão ver que vai cair esse apólice seguro, né? Porque realmente a chance de vocês se envolverem em encrencas é menor, mas isso porque tem um correlato neurobiológico que a sua região do lobo frontal, ela se desenvolveu e se conectou de uma maneira, né, adequada. Mas você está ajudando nessa conexão? Vamos ver, né? Então, tem muitos, claro, pessoal que gosta muito do cérebro, está bastante em evidência, tá? Então, aqui, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. E isso, certamente, é importante, né? Porque, para vocês que estão com o cérebro em desenvolvimento, tem o que a gente chama de circuito da recompensa, né? Que nós estamos muito atrás de prazer. E, às vezes, esse é um prazer que vem com algum custo muito grande, que é a região que envolve área tegmentar, né, núcleo accumbens e córtex pré-frontal, e que tem aí um despejo nesse sistema de uma substância chamada dopamina. E a gente sabe que existem alguns momentos e elementos ou substâncias químicas que ativam e que liberam, digamos, a dopamina, né? O álcool, né, por exemplo, tá? A maconha, tá? E
Cocaína. A cocaína, digamos, é uma substância que põe a dopamina nas alturas, é o que mais libera dopamina, né? Então, não é à toa de que as pessoas têm uma dificuldade em sair dela, né? Tá? Porque realmente ativa esse circuito de prazer e recompensa. Então, isso é um ponto importante, porque vocês imaginam que na parte de formação cerebral, em que essas sinapses estão fechando, em que vocês despejam essas substâncias, elas são competidoras e elas realmente trazem um impedimento, né, ou dificulta, né, não digo impedimento, ela dificulta com que essas redes se consolidem de uma maneira melhor. Vai ter um ponto importante que é o estresse, né? Lembrando da efeitos adversos da infância, né, que obviamente são efeitos estressores, e a gente vive estresse também o dia a dia. Obviamente, o estresse, numa determinada dose, ela é um fator que nos impulsiona, né? Mas o estresse, quando passa desse limite, ela torna-se tóxica, ela começa a trazer problemas seríssimos. Né? Se a gente for ver as redes cerebrais envolvidas, o estresse, né, que é um fenômeno biológico, de certa maneira, responsável por nós estarmos hoje como espécie dominante, já pensou se você não tivesse isso aqui, esse circuito, a gente dificilmente sobreviveria, né, às intempéries das savanas, né, a gente não ficaria com o radar ligado e a gente estaria sendo vítima, digamos, das agressões no meio ambiente. Via um leão, te devorava, né? Mas ele te colocava em xeque, né? Colocava a gente em xeque para a gente poder realmente ligar o motor de luta ou de fuga, né? Mas ela usa regiões do cérebro que canaliza toda a energia, né? E que há outras regiões que são importantes para a parte criativa, pensamento abstrato ou de outras funções mais eloquentes, elas deixam de funcionar. A pergunta que eu faço, vocês já tiveram alguma ideia brilhante, né, numa situação de estresse? Geralmente, as ideias brilhantes, bem sacadas, ou geniais que vocês, ou aquele momento eureka, ela vem de situações em que vocês têm um momento de relaxamento, em que esse circuito de estresse, ela, digamos, está desativada, né? Então, esse é um ponto importante, né, de vocês terem isso, sobretudo, na vida de vocês, né? Muitas vezes a gente corre, colocamos em situações estressantes e a gente quer tentar vir com alguma solução mágica, miraculosa ou inovadora, a gente não vai conseguir porque é uma situação que não é favorável para que isso aconteça. Para que isso aconteça, a gente precisa sair, né, desse círculo, né, para que as outras redes cerebrais que desenvolvem essa parte de criatividade ou de pensamento mais abstrato entrem em ação. E tem, obviamente, a academia do cérebro, né? Então, tem umas dicas que a gente sempre dá, que elas têm o substrato de por que elas são importantes, né? Que é a academia do cérebro, que é dormir, né? A gente precisa dormir. Eu fico imaginando como que está aí o ciclo de sono-vigília de vocês nesse momento de pandemia. Alguns, claramente, já trocaram noite pelo dia, né? E isso vai ter um impacto, né, para quem já não sentiu, né, que está talvez mais lento, embotado, é preciso ter um círculo de sono-vigília boa. Porque ela é responsável pela parte de armazenar as informações nas memórias, né, seja elas em termos de informação ou essas de ação, funções executivas que sejam. Então, a sono, o processo do sono, ele tem suas etapas do sono REM e não REM, que é o movimento rápido dos olhos, são importantes para armazenar
essas memórias e informações que serão úteis para o dia de amanhã. E, como se diz, né, no ditado português, se você quer um conselheiro, busque um travesseiro, ou então, na frase americana, né, sleep on it. Durma em cima, nunca tomem decisões, né, apressadas, sempre durmam para que teu cérebro possa funcionar e desenvolver essa tomada de decisão de uma maneira mais assertiva. Então, sono é um elemento importante para o funcionamento do teu cérebro. Não esqueçam disso, tá? Meditação. Né? Meditação tem sido trazido cada vez mais em voga, né? No ano passado, eu fiz um levantamento, tinha 929 artigos no PubMed, quando a gente coloca Meditation Brain. E ontem eu fiz um levantamento com o mesmo buscador, Meditation Brain, né, tem 1.151. Então, aumentou quase uns 100 e poucos artigos, 200 artigos do ano passado para cá, né? Tá? E que realmente tem bases para explicar, né, por que ela pode ajudar na modulação e no funcionamento cerebral. Então, tem aqui, de fato, até mostra, ela pode mudar a estrutura cerebral? Pode, né? Até convido vocês a darem uma olhada, são artigos bem interessantes, né, na Nature Review Neuroscience, tal, então que vocês podem ver aí. Esporte, né? Vocês estão falando, cara, eu estou aqui em casa, não estou malhando, mas acho que não há desculpa, né? Acho que tem maneira de achar uma atividade física. E aqui é uma evidência no estudo já de algum tempo, só fazer um paradinho. Neandre, a gente falou de 1 hora, a gente tem um pouquinho mais de tempo para falar mais, pessoal? O que vocês acham? Por mim tudo bem. Eu acho que tudo bem também, tá bem interessante. Então, Como está sendo gravado, pessoal, quem não conseguir acompanhar ainda, depois a gente vai disponibilizar o link dessa gravação e aí vocês podem continuar. Mas, pelo jeito, o pessoal continua aqui, doutor. Pode continuar. Então, malhação, né? Quer dizer, eu resolvi pular corda. De repente, a gente faz um desafio de pular corda, porque eu acho que é importante, né, a gente tentar manter uma atividade física mesmo nesse período de distanciamento físico aí, tá? E esse é um estudo bastante, digamos, persuasivo, né? Um estudo grande e tal, obviamente levando em considerações os vícios que tem nesse tipo de estudo observacional, mas é um estudo que foi feito na Suécia, com pessoas que foram se alistar na época do alistamento. E tem somente população masculina, não tem a população feminina. Então, eles viram que as pessoas com 18 anos, quando vão se alistar, né, então eles fizeram um estudo bastante grande aí, de fazer uma avaliação de circoergometria para ver a função cardiovascular, viram testes, né, psicométricos, e viram que é o seguinte, as pessoas com 18 anos e que de 15 a 18 anos, né, se primarem em fazer uma atividade física cardiovascular, elas davam-se melhor em termos de testes psicométricos, né? Eles não pararam aí, eles pegaram e foram ver, e eles, na vida futura, então viram que essas pessoas tinham maior chance, né, de estarem em universidade, terem ido para a universidade e estarem em empregos melhores, tá? Então, o que mostra esse estudo? Que existe uma associação, né, entre a capacidade cardiovascular aos 18 anos e perspectivas futuras, né? Então, cara, olha, então vamos fazer o seguinte, vamos investir no corpício, né? Que talvez isso vai nos levar um pouquinho mais longe. Obviamente, esse é um elemento, né, que tem que ser levado em conceito geral, né? Então, digamos que ele é um
plus, né, um a mais. Se você tiver, né, condições cardiovasculares, que seja, ela vai te dar um diferencial maior, né, obviamente, vai depender muito de você levar adiante os contextos sociais que seja, né, para que você possa, né, chegar lá na frente numa posição social um pouquinho mais diferenciada. Mas é um estudo que não deixa de trazer um pensamento de que deveríamos pensar, em termos de políticas públicas, né, ações que realmente tragam esse elemento de propiciar aos jovens, né, uma melhor capacidade cardiovascular, porque isso vai realmente gerar melhor qualidade de vida para essas pessoas na vida adiante. Para quem gosta de Jane Austen, né, esse é uma cena do filme, acho que é Pride and Prejudice, do Mr. Darcy e tal, e tem essa dancinha dos britânicos da época, né, e que é uma dança que não tem uma pessoa que lidera, ambas as pessoas lideram. E é um estudo que foi feito usando esse tipo de dança, né, em pessoas na melhor idade, né, nos idosos. Porque é o seguinte, a grande preocupação que se tem hoje é que a nossa população está ficando mais velha, tal, né, estão envelhecendo, e a questão de alterações cognitivas, elas vêm com a idade, com o envelhecer, e existe uma busca em termos de tentarmos ver qual que é a maneira de frear esse declínio cognitivo, né? Tá? Então, esse é um estudo que foi feito, bem interessante, né? Depois vocês podem ler ele na íntegra, foi em 2017, que eles conviram a mudanças de conformidade cerebral, aqueles viram substância branca, né? Comparando uma atividade só de caminhada, uma atividade só acho que de dança, essa dança, e tinha uma outro grupo, acho que eram 4 grupos no total. Mas o que eles viram, que nesses 4 grupos estudados, somente o grupo que fez essa dança, ele segurou o declínio. Mas o que chama atenção não é talvez tanto a questão da dança, que foi muito preocupante, que eles viram que realmente o declínio cognitivo, o declínio não é cognitivo, o declínio, né, a alteração de substância branca em idosos, ela é muito acentuada. Em 6 meses, eles viram que perdeu muito, né? Perdeu muito. E o único que segurou foi o grupo que fez essa dança, que talvez o enriquecimento social, pelo fato de confraternização, ela permite com que tenha uma preservação, digamos, da arquitetura cerebral. Mas isso levanta um ponto de vista que a gente fala o seguinte, né? Quando nós somos jovens, que seja, né, a nossa capacidade, nosso cérebro, né, quer dizer, ela aguenta bastante tranco. Né? O pessoal já foi no chopada, que seja, tomou algumas, e o dia seguinte o cara estava inteirão lá, tal, fazendo a prova de neurologia, né, gabaritando. Mas vocês vão ver, com o decorrer do tempo, essa capacidade e agilidade, ela não se mantém. E quando chega num determinado período de 50, 60 anos, essa velocidade de declínio ela é muito mais rápida, né? Então, esse é um ponto que a gente tem que ficar muito antenado e, sobretudo, em buscar algum mecanismo para segurar, fazer a poupança cerebral, né? Você deve estar se pensando, cara, então como que eu devo fazer para poupar, digamos, ter uma reserva cognitiva? Então, alguns de vocês já devem estar fazendo conta de quantos neurônios será que eu preciso ter no meu banco aí, né? Quantas conexões, de certa maneira, por aí, né? Então, se você fez atividade, malha, então você vai ter um depósito maior. Então, com isso, vai manter o teu cérebro mais saudável. Não faz uso de substância, então eu vou queimar menos, né? Meus neurônios e tal.
Então, vai estar lá mais reservado para que eu possa chegar, digamos, com o tempo. Porque chega num momento, a gente vê, de 45 anos em diante, a gente vai perdendo uma taxa de uns 10%, né, 7% a 10%, conforme for, da nossa estrutura cerebral por, né, cada 5 anos, e elas vão se acentuando, né, com o tempo. Né? Então, se você tem uma reserva cognitiva que é maior, ela vai demorar mais tempo para chegar naquele limite de começar a ter falhas. Né? Falhas cognitivas, pequenos lapsos. Porque você tem mais reserva. Né? Então, isso vai conferir, né, com que você tenha mais qualidade de vida. Né? Digamos que as curvas, né, as retas de decaimento, elas sejam iguais. Né? Então, por enquanto, o fulano B, que tem uma reserva cognitiva, vamos dizer, um número arbitrário de 100, e aquele outro de 90, né, elas estão bem, mas elas vão, ao longo do tempo, decaindo na mesma velocidade, e quando chegar no nível de 70, né, eles vão ter sintoma. Obviamente, aquele que é 90 vai começar a apresentar sintomas bem antes daquele de 90. Né, e que vão conferir alguns anos a mais de vida aí. Tá? E, claro, né, não podia mencionar meu parente, brincadeira, não é meu parente, é só ali. Né? Prática leva à perfeição. Né? Então, a questão de fazer repetição é você fortalecer aquela rede cerebral. Né? Então, eu que estou aqui tentando aprender guitarra já há algum tempo, torturando a família, né? Eu preciso praticar. Da mesma maneira, vocês que estão fazendo alguma prática, né, alguma atividade que requer destreza, vocês precisam praticar. Né? Os que vão ser cirurgiões, que seja, vão precisar aperfeiçoar a mão. Né? Então, certamente, aquele cirurgião que fez 100 apendicectomia tem uma habilidade muito diferente daquele que fez 5. Né? Então, existe a curva de aprendizagem. Né? Então, a prática ela é importante. Tá? E, por fim, quero trazer algumas questões sobre estimulação cerebral como modulador, né, do cérebro. Como que você fala? Mas o que é isso? Bom, se nosso neurônio, né, ela assim, funciona por impulso elétrico, será que eu não posso dar uns choquinhos, impulsos elétricos também no cérebro dessa pessoa e modular? Né? Tipo, hackear o cérebro. O que vocês acham, né? Uma boa, né? Então, de fato, esse é um estudo que foi feito já há algum tempo, publicou em 2013, né, que o nosso grupo participou, teve uma repercussão muito grande, né? Foi o Cano e o Eduardo que tiveram à frente e que viram que se a gente estimular as pessoas, que nesse grupo eram ciclistas, a gente conseguia mudar a percepção de cansaço. Né? Então, eles rendiam mais. Eram ciclistas, né, profissionais, então eu estimulava eles tal, e eles rendiam mais. E o bacana é que, tempos depois, né, saiu essa nota no Nature Neuroscience, de que a equipe de esqui americana, equipe olímpica, eles estavam fazendo o uso de estímulos elétricos para realmente aumentar a performance. Né? Até vocês podem ter visto que tem algumas maneiras de estimular, né, a parte cerebral, mas aqui levanta a questão. Isso poderia se confirmar num doping elétrico? Né? Então, isso abre assim, perspectivas importantes. Cara, se eu posso estimular o cérebro, então eu começo a poder hackear, né? Então, até o pessoal já está no comércio, tá? Um casal aí, tal, com esse estimulador bacaninha, né, tal.
e que vai estimulando o cérebro, tal, enquanto está lá estudando, né? Então, fazendo com que a pessoa tenha maior retenção da atenção e aprenda mais. Obviamente, essas são suposições, não tem uma evidência clara, né? Mas tem muita pesquisa feita, sobretudo, né, a gente sabe, no campo militar, porque eles querem desenvolver também soldados que não cansam, né, que são focados e que, né, não snap, como se diz, não se quebrem durante numa situação aí de estresse. Tá, então a indústria, né, o pessoal do Exército tem tido muito interesse, mas tem aparecido alguns estudos aí bastante interessante que mostram que pode, digamos, ter esse certa verdade, né, a possibilidade de a gente estar hackeando o cérebro e modulando. Né? Tem um estudo da Lília e de uma aluna, da minha esposa, no caso, que eles estão aí estudando adolescentes grávidas, né, que são um grupo, né, que tem um grupo vulnerável e que tem uma série de dificuldades cognitivas, e eles querem ver se, fazendo estímulos, conseguem trazer essas adolescentes, né, que tiveram filhos, numa trilha, digamos, que possam ter maior autogestão das suas vidas. Então, quer dizer, está um estudo andando, então, para vocês verem as possibilidades. Então, esse é um estudo, digamos que o nosso grupo, né, com um grupo internacional, a gente publicou recente, foi no ano passado, que mostra, é uma revisão, né, vocês podem ver depois, pegar esse artigo que saiu, né, e que mostra várias áreas já em andamento, de neuroreabilitação em alterações neurológicas, doenças musculoesqueléticas, consolidação de aprendizagem motor, né, em questões de psiquiatria, em a questão de cognição e de linguagem, e em também as funções e aspectos sociais, como esse exemplo de estudo que a professora Lília está conduzindo. Bom, nós chegamos ao fim. Eu queria agradecer a vocês pela atenção e oferecer um pouquinho de doce aí a vocês, e né, como um atributo de agradecimento e nesse momento que nós estamos vivendo aí de distanciamento físico, né? Eu não gosto muito do termo distanciamento social, porque a gente deve se manter, devemos manter-nos socialmente ativos, né? Para que a gente, né, possa continuar a nossa vida dentro de, digamos, de um aspecto razoável, né? Nós não precisamos nos distanciar socialmente, mas certamente fisicamente a gente precisa aí estar, né, respeitando esse limite para evitar a questão de transmissão da Covid-19. Então, agradeço Lucas, Niandra e o pessoal que conseguiu ficar aí até o final, né, e talvez queiram abrir para algumas perguntas. Muito bom, doutor. Ótima aula, muito esclarecedora, bastante novidades. Pessoal, podem mandar, tenho certeza que o pessoal também gostou bastante, podem mandar nos comentários, ou se alguém quiser falar mesmo, falar mesmo, pode ficar à vontade. Posso começar então com uma pergunta? Claro, vamos lá. É uma opinião que eu tenho e que, não sei, eu gostaria de saber a opinião do senhor. O senhor acha que as pessoas saberem da importância desse papel de modulação, da neuroplasticidade, isso poderia influenciar as decisões dessa pessoa para tentar se desenvolver? Eu digo isso no sentido de, hoje há muito tempo já se sabe o papel da amígdala, né, nos traumas, nos medos na infância. E o quanto que a psicologia, a psicoterapia tentam trabalhar isso como subconsciente e esclarecer isso a fim de trabalhar em cima disso. E o quanto isso tem sido bastante, bastante bom em terapia, estudos de psiquiatria, de psicologia, e etc. O senhor acha que, além de essa
terapia, mas no sentido de autoconhecer neurologicamente, a neurociência funcional da pessoa, saber que o lobo frontal dela pode se desenvolver, apesar da dificuldade com o passar da idade, né? Você acha que esse conhecimento seria fundamental, assim, seria muito importante, ou seria um pouco mais útil ou mais fácil para as pessoas buscarem se desenvolver? Então, eu vejo assim, Lucas, é uma pergunta muito boa, que até a gente beira uma discussão, questões éticas que permeiam aí, né? Que eu até recomendo que se discuta num outro dado momento, questões éticas, digamos, de todas essas novas informações, novas tecnologias. Se a gente for olhar, hoje a gente consegue, né, talvez desenvolver a pessoa humana, né, com um grau de sofisticação que não se tinha antes, né? Nós temos os CRISPRs, que a gente pode editar genes, né? Genes esse que você pode, digamos, levar a um aperfeiçoamento humano, se você queira dizer dessa maneira. Mas até quanto que isso é eticamente correto, eu não tenho essa resposta. Mas, da mesma maneira que eu vejo de que não dá para a gente esconder essas verdades, né? Essas possibilidades. Requer, obviamente, um senso coletivo ético de tentarmos usar ela de uma maneira moralmente aceita, digamos, para os padrões da nossa sociedade hoje. Né? Então, obviamente, os padrões sociais elas vão mudando e, né, conforme vai acontecendo. Mas a questão da neurociência, que eu vejo em particular, né, a gente tem esse conhecimento de como que o cérebro se desenvolve ao longo do tempo. A gente tem essas janelas, né? Então, dessas janelas que a gente vê que a gente precisa aproveitar para o desenvolvimento humano, o desenvolvimento da pessoa. E algum desses elementos eu vejo que é importante para questões de constituições de políticas públicas. Porque, queira ou não, quem que constrói o país? São pessoas, né? São pessoas que vão fazer com que esse país, essa nossa cidade, essa nossa comunidade funcione. Então, se você for olhar de uma maneira, né, nessa ótica, você precisa que as pessoas funcionem, né, dentro da sua máxima capacidade possível para que possa desenvolver plenitude às suas funções, né, enquanto cidadão, né? Mas você imagine essa pessoa que não teve essas suas capacidades, né, desenvolvidas, porque ele não lhe foi dado oportunidade, não foi dado apoio ou algum momento que promovesse isso. E que a gente sabe de que existem essas janelas, né? Até 2 anos vai ter esse boom da sinapse. E isso é importante que as pessoas tenham, né, entendimento de que se essa criança tiver desnutrição, né, esse cérebro não vai ter esse boom, ou tiver alguma outra alteração, não vai ter esse boom. Então, lembra que a gente falou daqueles efeitos adversos da infância? Ela não vai ter essa conformação do cérebro que vai ajudá-lo a desenvolver uma função, digamos, profissional social, né? Tem um livro, possivelmente boa parte de vocês leram, que é do Homo Deus, Homo Sapiens, do Harari, né? Que ele comenta lá, num dado momento, que a gente vai ter 50 e poucos milhões de pessoas que são totalmente né, sem função, né? Sem função nenhuma. Né? E o Estado vai ter um peso para ter que lidar com essas pessoas, né? Porque, queira ou não, nós precisamos cuidar um dos outros, né? Mais do que nunca. Acho que esse momento da pandemia, né, tá nos fazendo essa chamada. Não é só eu ou a minha família que importa, né? Somos nós, a coletividade. Nós precisamos, né, trabalharmos juntos para que a gente possa sair desse momento. Então, esses são pontos importantes que a neurociência está mostrando, de que
quem que vai, essa criança, quem que vai fazer com que ela tenha maior chance? Né? De certa maneira, só os pais, não é só ele, mas a comunidade, a sociedade precisa vir junto, né? Então, são vários elementos. E a neurociência está mostrando isso muito clara, ela tem esses elementos aí, né, bem desenhado. Ela, como se diz, a ciência, ela no sentido que ela não toma a decisão, a ciência te mostra os fatos, né? Quem que toma a decisão são as pessoas que vão fazer o uso dela ou não, né? Então, se eu falar para você, Lucas, olha, você vai, digamos, desenvolver melhor, né? A ciência está te falando, se você dormir, né? Se você fizer uma atividade física, tal, né? Esses são investimentos que você precisa fazer para desenvolver o teu cérebro, que seja o teu corpo, né? Não necessariamente para o imediato, né? Mas se você for olhar lá para frente, lá quando você tiver com 60, 70, né, anos, aí você vai te fazer diferença, né? Então, quer dizer, a tomada de decisão vai ser tua, né? Que você vai fazer ou não vai fazer. Então, a questão de gerenciamento, mas pelo menos você está com essa informação. Certo, muito obrigado, doutor. Parece que fizeram uma outra pergunta. Arthur Ventura fez uma pergunta para o senhor também no chat. O senhor quer que eu leia? Não, eu estou vendo aqui, Não? né? Então, consegue ver? ele fala, tem uma curiosidade, o senhor apontou que ocorre um declínio no número de conexões sinápticas ainda na criança, logo após o período sinaptogênico. Já ouvi falar que era para desenvolvimento da criança. Tá. Então, esse é um ponto importante, né? Até o que seja os primeiros 1000 dias, que seja o primeiro ano, o primeiro e segundo ano, sobretudo no primeiro ano, né, existe um fenômeno, né, de que a criança se autoconhece. É um período, né, que vocês devem de lembrar, a criança ela segue os olhos, ela realmente senta, né, então tem alguns marcos, né, neurológicos de desenvolvimento. E a criança, nesse momento, no primeiro ano, ela está muito mais para se conhecer do que conhecer o ambiente, tá? Então, o ambiente não deve ser um ambiente enriquecido no sentido de muitas novidades, tá? Então, recomenda-se que até a mãe ou quem está cuidando não mude o penteado, seja sempre mesmo referencial. O que é? Que a parte do mundo externo, o mundo externo, ela seja o mesmo, para que a criança note que ela está mudando. Ela está mudando. Tá? Então, esse é um ponto importante, né? Então, porque o pessoal tenta fazer, vamos colocar estímulo, né? Não, não é essa ajuda que a criança precisa. A criança precisa ter um referencial de que o mundo externo é igual, mas que o que está mudando é ela, tá? E daí, chegando mais à frente, de 2, 3 anos em diante, que começa, né, você trazer mais elementos de estímulo, né, para que ela possa enriquecer, digamos, digamos, repertório de aprendizagem. Quanto mais rico que seja o ambiente, que seja o estímulo, mais ela vai fazer as conexões cerebrais. Então, o que acontece de 2, 3 anos em diante, ou 4 anos, que sobretudo, ela vai começar tendo as podas neurais, né? As podas neurais. Então, só para pegar um pouquinho, Arthur, nas fases iniciais da vida, 1, 2 anos, é muito mais realmente cuidar da criança, né? Evitar aquela fuzuê de levar a criança para viajar, né? De vir muita visita, né? Então, aquela história do resguardo, né?
dos antigos fazem um sentido, né? No aspecto de essa calma que a criança precisa ter para que ela saiba que ela está mudando, tá? E depois as podas elas vão acontecendo, né, ao longo do tempo, né? Quer dizer, porque o que acontece é essa sinaptogênese, ela é tanto quanto uma explosão, e ela vai tendo essa poda à medida que as funções elas vão sendo, digamos, consolidadas, e as vias, digamos, de redes, elas vão sendo aparadas, tornando elas mais eficientes, né? E esse processo de poda sináptica, ela vai ocorrendo até, né, os 25 anos de idade. Obviamente, esse processo ela acontece até os últimos dias da vida, que é a parte da plasticidade, né, com a formação neural, né, de fato, tem geração de novos neurônios, mas não em quantidades grandes, né, mas ela existe, e também de novas conexões que se tem, tá? Então, não é questão de inevitável, elas vão, né, sendo cortadas, que nem eu falei, ou use ou deixe-a, né? Então, se você tem aquela função e você está usando, ela vai se consolidar para realmente deixar que aquela via neural, né, do cérebro, ela esteja presente para que você possa usar. Então, tanto que muitas vezes as pessoas discutem sobre a modalidade cruzada das informações, né? Se a gente for olhar, as vias neurais, elas compartilham vias em comuns, né? Então, tem as pessoas que falam, olha, se você estimular mais esse ou esse, ele também pode ser utilizado para essas outras habilidades. O que se tem hoje é que, aparentemente, os estímulos, quanto maior for a habilidade que você tem, mais, digamos, versatilidade em termos de você ter de resolver as coisas. Mas isso, né, ainda está em investigação. Porque muitas vezes falam, eu vou treinar para fazer isso vai melhorar essas outras funções. Aparentemente, tem um estudo mostrando que não é o caso, que mostra que você vai ser bom para aquela função que você treinou, não necessariamente ela vai se transferir para as outras funções. Mas, enfim, é um campo que está em aberto, está em discussão, e é bacana, eu acho. Bom. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? E aí, alguém mais, pessoal? Bom, eu acho que é isso, professor. Então, gostaria mais uma vez de agradecer em nome da Liga toda, né? Obrigado a todo o pessoal também que ajudou a organizar, a Niandra, o Matheus e todo o pessoal da Liga, o Gustavo também, e principalmente o senhor, Dr. Lilimin, muito obrigado pela aula. Tenho certeza que todo mundo gostou bastante, muito elucidativa, muito boa. Então fica o convite para todo mundo participar da nossa próxima aula, né? Agora a gente vai estar sempre colocando nas nossas páginas, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. A gente vai estar sempre divulgando com um pouco de antecedência essas próximas aulas. Então, estão todos super bem-vindos. E muito obrigado, professor. Obrigado, pessoal. Então, fiquem bem, fiquem em casa, use máscara se for sair, lave as mãos, né? Então é isso, tá bom?